Estamos de volta com a Revista da Cidade. Nesse dia especial para a política brasileira, a gente recebe também um convidado especial no Revista da Cidade, Rodolfo Gamberini. Bem-vindo! Tudo bem? Bem, você. Muito Tudo obrigado ótimo. pelo convite. A gente que agradece você estar aqui hoje para nos ajudar a entender esse momento conturbado, né? Brasília está fervendo nesse momento e as expectativas são muito grandes sobre o que vai acontecer no Senado hoje, né? Vamos explicar, então. Apesar de estar suspensa nesse momento a sessão, ela já começou, mas por algum problema técnico, nesse momento a sessão está suspensa. Daqui a pouquinho a gente volta com imagens direto do Senado, então mostrando como é que estão os trabalhos por lá. Mas hoje a Comissão Especial do Impeachment está reunida para uma primeira votação do parecer que passou pela Câmara dos Deputados já. Exatamente. Qual a importância dessa votação de hoje, dessa Comissão Especial? Bom, depois de aprovada na Câmara dos Deputados a admissibilidade, ou seja, a possibilidade de admitir o processo do impeachment da presidente Dilma, que é acusada nesse processo de 2 crimes, de fazer empréstimos complementares não autorizados pelo Congresso, ou seja, a presidente da República não poderia ter pedido e feito créditos suplementares sem autorização do Congresso. Tá. E ela fez esses créditos. E as tais pedaladas fiscais, em que ela usou dinheiro do Tesouro para... Essa é a acusação a ela. Não estou dizendo que ela fez ou que ela não fez. Tá? Preciso deixar bem claro o nosso equilíbrio entre as duas posições. Claro. Então ela é acusada de ter feito esses créditos suplementares e de ter feito as pedaladas fiscais, que seriam... Ela não teria dinheiro para fazer passar para os programas sociais, Bolsa Família, programas escolares, enfim. Outros programas, geralmente os programas sociais, Minha Casa Minha Vida, muito bem lembrado. E esse dinheiro seria repassado por bancos oficiais, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e outros bancos oficiais. O que ela fez? Ela não repassou esse dinheiro, mas os bancos repassaram. Então aí a acusação é que ela maquiou a contabilidade, as finanças do Tesouro, maquiou, dizendo que tinha dinheiro, quando na verdade esse dinheiro já tinha sido repassado pelos bancos, mas não pelo Tesouro. E isso caracteriza a tal da pedalada fiscal. Então ela disse, eu tenho X de dinheiro, o que não seria verdade, porque os bancos é que acabaram fazendo uma espécie de empréstimo. É como se ela fizesse um financiamento pelo banco para os programas sociais, o que é previsto, é proibido por lei, né? Exatamente, praticamente automático. Essa é a acusação que há contra ela. Tá. A defesa dela diz que isso foi feito por todos os governadores, por todos os prefeitos, por todos os presidentes que antecederam. Comum, né? Seria uma prática comum. Então, a acusação é essa e a defesa é essa. Então, na Câmara foi aceito esse processo. Ou seja, os deputados acharam que houve de fato crime, então ela é passível de um processo de impeachment. Ou seja, ela pode sofrer um processo de impeachment. O rito diz que a Câmara, aprovando isso, manda para o Senado. Então, hoje, no Senado, que vai ser votado. É um primeiro passo no Senado. Foi formada uma comissão que tem representação equivalente à dos partidos. Então, o PMDB, que é o partido que tem mais senadores, tem mais representantes nessa comissão, uma comissão de 21 senadores. Então, o PMDB tem 5. Desses 21 é o partido que mais tem representantes. O PSDB tem 3, outros partidos, enfim. Aí o PT também tem 3. Partido da presidente, tem 3, de acordo com a representação dos senadores. São 81 senadores. Os senadores são eleitos 3 por estado para um mandato de 8 anos. Então, 26 estados mais o Distrito Federal, são 81 senadores. Esses 21 vão votar hoje um relatório do Antônio Anastasia, que é do PMDB de Minas, muito ligado a Aécio Neves, de oposição à presidente Dilma, que já fez um relatório dizendo que sim, a presidente cometeu um crime e deve ser julgado o impeachment dela, o impedimento dela, o afastamento dela. Então, esses 21 senadores hoje vão julgar se de fato esse relatório é bom, ou seja, concordamos, nós 21 devemos abrir um processo de impeachment. O processo de impeachment propriamente dito ainda não foi aberto. O que está se discutindo é se ele vai ser aberto ou não. E isso tem várias etapas, né? Tem várias etapas. Hoje se decide a admissibilidade ou não do processo. Então,
são dois julgamentos diferentes, podemos dizer assim. O que está acontecendo hoje e o que vai acontecer depois, no dia 11, quarta-feira. Aí sim, com todo o colegiado. Exatamente. Aí se esse relatório de hoje for aprovado, vai para o dia 11, quarta-feira. Por quê? Porque depois dessa votação de hoje, a legislação diz que tem que haver um prazo de 48 horas. Então, hoje, sexta-feira, passa a contar a partir de meia-noite de sexta-feira, hoje. Como sábado e domingo não conta, segunda e terça são as 48 horas, e aí na quarta-feira se vota no plenário. Aí os 81 senadores. E a maioria simples? Maioria simples, maioria simples. O afastamento da presidente acontece a partir da votação de hoje ou a partir da votação de quarta-feira? A partir da votação de quarta-feira. De quarta-feira. Então hoje, na prática, não muda nada. Não muda nada para a presidente, ela continua no poder, tá. Mas é um passo importante, né? Mas se for reprovada hoje por essa comissão especial, inclusive a gente está aqui mostrando imagens que são recuperadas nesse momento, não são as imagens ao vivo, porque ainda os trabalhos não foram retomados. São imagens gravadas, né? São. Mas, se de repente essa comissão de 21 senadores hoje resolver votar por não, então o processo de impeachment acaba hoje mesmo. Acaba hoje, porque não é admissível, ou ele não pode ser admitido, não pode haver uma discussão. Tá. Agora, existe algum tipo de enfraquecimento do processo de impeachment com o afastamento? Quer dizer, acaba hoje não, ele vai para o plenário para decidir, mas vai para o plenário para decisão na quarta-feira. Na quarta-feira, independente se essa comissão não aprovar esse relatório, ele vai para votação na quarta-feira? Ele vai sem aprovação da comissão. Sem aprovação da comissão, mas aí precisa da maioria simples. Maioria simples também. Tá. Agora, existe algum tipo de enfraquecimento do processo de impeachment com o afastamento de Cunha, independente da alegação do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que está dizendo que deveria invalidar todo o processo, já que ele foi, né, que foi o Cunha que fez com que o processo passasse pela Câmara dos Deputados, existe algum tipo de enfraquecimento com relação aos senadores com o afastamento de Cunha? Olha, a gente precisa entender que o processo de impeachment é um processo político-jurídico. Não é um processo só político e não é um processo só jurídico. Tá. Então tem todos esses passos jurídicos. Até agora nós só falamos do jurídico aqui, né? Dos passos, o que acontece, a comissão, como é que é a comissão e tal. Mas existe o aspecto político. Aí a política, ela não é tão fácil de avaliar, cada um tem uma opinião. Mesmo porque ele é um jogo de um barquinho que pode ir para qualquer direção. Exatamente. Completamente imprevisível. E é bom que seja assim, porque é discussão de ideias, né? Política é isso, a democracia é assim. E quando a lei é respeitada. Então, o fato do Cunha ter sido suspenso, o mandato dele não foi cassado, foi suspenso. Sim. O fato do mandato do Cunha ter sido suspenso... eu acho que tem pouca influência sobre o resultado dessa votação de hoje, embora a defesa do governo defenda que o processo todo fica contaminado porque o Cunha foi suspenso o mandato dele. A defesa diz que deve ser anulado completamente. Sim, né? porque... Só que as atitudes tomadas antes pelo presidente da Câmara não devem ser julgadas, né? Tudo que ele faria a partir de então. Exatamente, mas há um argumento da defesa, porque esse processo de suspensão do mandato do Cunha, decidido pelo Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal, ele começou em dezembro, se não me engano, quando o Rodrigo Janot, que é o Procurador-Geral da República, mandou para o Supremo o processo. Sim. E até agora se deixou o Cunha trabalhar livremente. Então veja como é que é o jogo político. Inclusive para conseguir a própria autodefesa, né, de todas as acusações. Ele ficou trabalhando livremente com um processo no Supremo Tribunal Federal que não era apreciado e comandou o processo de impeachment da presidente da República. Esse é o argumento do José Eduardo Cardoso, que é o advogado-geral da União, ex-ministro da Justiça. Então, ele argumenta o seguinte: isso tudo foi armado para que o Cunha fizesse o trabalho sujo do impedimento da Dilma. E depois que ele fez o trabalho sujo do impedimento da Dilma, mesmo tendo conta na Suíça, mesmo tendo 5 processos, mesmo tendo tudo isso no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal deixou correr. Então, argumento da defesa ele não poderia ter deixado correr, o Cunha deveria ter sido afastado, suspenso o mandato, antes do processo de impeachment. Então, o José Eduardo Martins Cardoso, que é o advogado-geral da União, está usando esse argumento.
Realmente, a argumentação da situação é justamente essa, né? Por que isso não foi feito antes, né? Exatamente. Agora, quais são os próximos passos? O que a gente pode esperar? Voltando ao processo aqui do que está acontecendo hoje, vamos supor que na quarta-feira seja aprovado. Dilma é afastada por 180 dias. E quais são os próximos passos do processo de impeachment? Não, aí o processo de impeachment corre para aprovação, tem aquela... Ela ainda não está cassada também, né? Ela ainda não perde o mandato nesse momento, ela só fica afastada, ela fica afastada, mas politicamente ela fica liquidada. Ela mesma já falou, ela já disse que quando for aceito o processo de impeachment, ela será a carta fora do baralho. E é verdade, todo mundo sabe. O presidente Collor, por exemplo, renunciou quando o processo foi admitido. Assim, observando o temperamento da presidente Dilma, é difícil imaginar que ela renuncie. Ela já afirmou várias vezes que vai lutar até o fim, né? Bom, mas ela jamais diria que vai renunciar. Ninguém diz que vai renunciar, mesmo os que estão pensando em renunciar. Tem isso também. Então, o processo corre no Senado, mas, de fato, a presidente perde completamente o poder. O vice-presidente Michel Temer já está montando um governo. Todo dia a gente fala de novos ministros, de novos componentes do governo. Quer dizer, a Dilma vai para o esquecimento e perde o poder. Ela perde o poder. Então... Não tem como a gente não tentar imaginar o cenário do Brasil como vai ficar se isso tudo continuar andando da forma como a gente imagina que vai andar, né? Se Dilma realmente perder o mandato, de repente, aquele processo em que o Temer também é envolvido com relação ao dinheiro da campanha, se isso também vingar, Temer também é afastado, com Cunha fora, a gente tem um outro deputado na linha sucessória aí para ser o presidente da Câmara, o Maranhão, né? Eu não me lembro do primeiro nome dele agora. Que também está sendo investigado na Lava Jato. E que faz parte do baixo clero que ninguém nunca imaginou que pudesse chegar à presidência da República. Então a gente começa a imaginar um cenário surreal para o Brasil daqui pra frente. E que é considerado pelos outros deputados, segundo eu vi hoje na imprensa, fraco e hesitante. Então, o Brasil... O Brasil está num momento muito difícil, muito difícil. E... Na verdade, o que eu acho, aí é a opinião minha, a Constituição de 88, que criou esse presidencialismo de coalizão, fez com que os presidentes da República não tenham o poder. O presidente da República não tem o poder. Quem tem o poder são partidos. Nós temos 35 partidos no Brasil. Se você não tiver as alianças muito bem estabelecidas, você não fizer as alianças com partidos que são absolutamente fisiológicos, que estão ali para ganhar dinheiro, essa é que é a verdade. É verdade. Não há governo no Brasil que fique. Foi assim desde 88 para cá. Foi assim no Fernando Henrique, foi assim no governo Lula, foi assim no governo Dilma. A Dilma, por incompetência política, deixou esfarelar essa base de apoio. Agora, é moral essa... eu acho que é quase que amoral um sistema de governo desse, em que você precisa fazer aliança, você tem um programa de governo. Então, o meu programa é cuidar da inflação. E você faz aliança com pessoas que não estão absolutamente preocupadas com a inflação. O programa do candidato... Preocupados em estar no governo, ponto. Ponto. Eu quero o Ministério dos Portos, eu quero o Ministério da Aviação, eu quero o Ministério da Saúde. Fica muito difícil fazer um governo pelo povo, com um sistema tão contaminado. Porque não há um programa possível de governo, porque você vai ter que fazer aliança com A, com B, com C, com D, para ter a maioria no Congresso. E dos 35 partidos que nós não temos 4 de verdade. 4 partidos que têm ideologia, que têm um programa correto, em que você acredite. Porque as pessoas podem ser de esquerda, de direita, de centro, ter convicções políticas e ideológicas diferentes. E é bom que tenham. A unanimidade é burra, né? Já dizia o Nelson Rodrigues. Sim. Então, é bom que tenha. Mas então nós não precisamos de 35 partidos, nós precisamos de, sei lá, meia dúzia de partidos, talvez. Já resolveriam. Fica muito difícil ter tantas ideias diferentes assim. Por que 35? Né? Porque há gente interessada única e exclusivamente em ganhar dinheiro com o poder. É verdade, o que é muito triste a gente chegar a essa conclusão, realmente. A gente vai continuar acompanhando. Vota, né? No Brasil votam nessas pessoas. Nós na sociedade temos responsabilidade nisso também. Não são não adianta a gente dizer, os políticos, os políticos, os políticos. Não adianta. Nós que colocamos eles Exatamente. Lá. Exatamente. Bom, vamos continuar conversando sobre isso. A gente não vai ter uma conclusão hoje aqui no Revista da Cidade para mostrar, mas é claro que o nosso departamento de jornalismo vai continuar mostrando ao longo do dia, porque a ideia é que termine às 3 da tarde. Eu
imagino que com esse atraso vai ser um pouco mais que isso ainda, né? Mas o Gamberini vai voltar ainda hoje aqui no Revista para continuar falando sobre isso e ver a quantas anda ali as conversas. Imagino que muitos discursos vão acontecer antes da votação propriamente dita, né? A votação propriamente dita vai ser rápida. Eu não sei como é que são os encaminhamentos antes, mas quando começar o processo de votação é rápido. Vai ser mais rápido, né? Daqui a pouco a gente conversa mais. Obrigada, Gamberini. Obrigada pelo esclarecimento. Obrigada pelas informações, Ana. Rodolfo Gamberini está de volta para a gente continuar comentando o que está acontecendo no Senado Federal neste momento. A gente vai voltar com imagens ao vivo. Desde o começo da sessão até agora, o que aconteceu de prático ali, Rodolfo? Bom, a sessão começou com brigas, com bate-boca. O Lindbergh Farias brigou com a Aloysio Nunes Ferreira, Lindbergh é do PT, o Aloysio do PSDB, bateram boca. A gente vê agora o Ronaldo Caiado falando. O que está acontecendo neste momento é que os líderes das bancadas, todos os partidos estão representados nessa comissão de acordo com o tamanho da sua bancada. Então o PMDB tem mais, porque é o partido de maior representação no Senado. Tem 5 votos. Então cada líder da bancada está encaminhando o voto, dizendo como a bancada deve votar. Então é isso que está acontecendo nesse momento. Ali e esse encaminhamento é um direcionamento para os próprios colegas de partido? Para os próprios colegas de partido, como o partido pensa que eles devam votar. Certo. Agora, não obrigatoriamente vai votar com a liderança. Isso não significa que o voto seja dirigido. É claro que é um indicativo da direção que eles vão tomar na votação, mas não é obrigatório seguir a liderança, é claro. Isso é como se fosse uma explicação para as pessoas que estão acompanhando, porque a gente imagina que dentro do partido isso já foi conversado, falado, explicado, e eles já estão cansados de saber qual é a posição do partido em cima disso. É como se eles dessem uma explicação para a população qual é a posição do partido? Você não chegou a fazer uma insinuação, mas é mais ou menos esse teatro. Porque dá a impressão de que essa parte é tão dispensável que já podia ir direto para a votação, né? Então, eles na verdade, eles foram eleitos pela população dos seus estados. Claro. Então, cada um deles quer fazer o seu discurso para o seu estado, aparecer na TV Senado, defendendo uma ideia. Então, cada um faz um pouco de discurso e fala para o seu eleitor, na verdade. Né? Isso que a gente precisa entender. Por exemplo, esse deputado foi eleito no Espírito Santo. Desculpe, deputado não, o senador Ricardo Ferraço, do PSDB, do Espírito Santo. Então, ele fala, às vezes, até de assuntos paroquiais do estado dele, fala para o eleitor dele. Então, é isso que acontece nesse momento, é que cada um fala da sua intenção de voto. Rapidinho para a gente encerrar. Na sua opinião, de jornalista que acompanha o cenário político, essa turbulência toda que está acontecendo, esse relatório passa hoje pela comissão especial? Passa. E na quarta-feira, você imagina que vai conseguir maioria simples? Acho que sim, esse é um jogo de cartas marcadas. Eu acho que essa é uma fatura liquidada. Não existe possibilidade da presidente Dilma recuperar o que ela já não tinha no passado, antes de começar que é o apoio político. E agora então mais acho né? que, como dizem os jovens, já era. Tá certo. Rodolfo Gamberini, obrigada pela sua presença aqui no Revista hoje, pelos esclarecimentos. Obrigado pelo convite. Lembrando que todo o departamento de jornalismo da TV Gazeta está em cima do assunto para levar você sempre em tempo real o que está acontecendo. Nos telejornais também, né, Rodolfo? Claro. Todos os detalhes. Também à tarde, durante a programação no Mulheres, Ana Paula Franhe volta com vocês para informar também o que está acontecendo lá no Senado. Leãozinho.